Nós, otaquinhos, nerdolas, muitas vezes consumimos inúmeras obras, né, que falam sobre o caminho do herói, a jornada, lutar para alcançar seus objetivos, ser obcecado por aquilo, batalhar, crescimento, evolução para chegar até lá e superar os obstáculos, diversidades. Mas às vezes a gente acaba de colocar isso em prática na nossa própria vida, né? Se você, assim como eu, consome muita obra, mas por muito tempo deixa de sonhar, vive uma vida de uma forma monótona, cara, tipo, a gente não. Aquela obra ali é fictícia, beleza, mas, cara, o autor deixou a alma dele naquilo, cara. Muitas vezes, literalmente, o cara vive pra isso, né? E por que a gente não coloca isso em prática? Porque a gente tem tanta dificuldade em sonhar, mesmo nesse mundo atual, sabe? E tô me permitindo sonhar, cara. Tô me permitindo ir atrás de um sonho meu. Que eu vou escutar minha banda favorita, cara. Minha banda que eu escuto desde 2006, 2007, 2008. E teve presente em todos esses momentos na minha vida, cara. E a banda que tem uma abertura da obra que mudou meu caráter, da obra que me faz apaixonar mais a cada dia que eu leio, que é Bleach, né? E é isso, cara. Eu vou pra Anime Friends, vou pela primeira vez pra São Paulo, primeira vez no Anime Friends, mas eu vou só no domingo, porque vocês sabem que eu trabalho em 2 períodos, né? Trabalho em 2 lugares e tô gravando esse vídeo de madrugada, ou seja, conciliar academia, lifestyle de bodybuilder, que é outro sonho que eu tenho, os 2 horários de serviço, e o canal fora a família e os filhos é complicado, mas vai dar tudo certo e eu vou estar lá, vou ver a Zen Generation, e essa introdução já tá gigantesca, não deveria ser assim, né? Mas é isso, cara. Se você quer acompanhar um vídeo de um cara sonhador que ama Bleach, que ama Asian Culture Generation, vai tentar falar um pouco sobre a 7ª abertura e as ligações entre eles. E mesmo com áudio estourado, mesmo com celular chinês que não é muito bom, bora lá. Existem aberturas de anime que servem apenas para apresentar personagens e o clima de um arco. E existem aberturas que conseguem capturar a própria essência psicológica de uma obra. Em 2007, a banda Asian Culture Generation e o estúdio Pierrot entregaram mais do que a 7ª abertura de Bleach. Eles traduziram o peso, a culpa e a ansiedade de um jovem obrigado a amadurecer no deserto da sua própria mente. E se você, assim como eu, viveu a era de ouro dos animes, acompanhando de perto a Big Three, lembra bem que aquela primeira nota de guitarra de After Dark desperta um sentimento imediato em todos nós. Mas o que torna essa união entre a minha banda favorita e a obra que mudou a minha vida algo tão genial? Não seria só algo nostálgico, é um casamento perfeito de design, melodia e narrativa. Hoje nós vamos conversar sobre como a estética da Asian Kung Fu Generation deu voz a Dorley Ichigo Kurosaki. E para entender por que After Dark funciona tão bem com Bleach, precisamos falar sobre o autor de Bleach, o Taichi Kubo. O Kubo, ele não é apenas um mangaka, ele é um poeta e um apreciador musical. Ele gosta muito de rock, principalmente de rock alternativo. Tanto que alguns personagens de Bleach têm uma música oficial designada por ele mesmo. E por que então a Asian? A banda carrega uma identidade marcante do rock alternativo japonês dos anos 2000. Uma guitarra rasgada, um baixo marcante, letras e melodias melancólicas e uma estética muito única. E quando a composição de Goto se encontra com o traço afiado e perfeito do Kubo, o encaixe é cirúrgico. Parece que a história do Ecomundo foi escrita para dançar conforme a melodia de After Dark. E já que ambas trabalham com uma estética de desespero e urgência, o videoclipe da música trata sobre um jovem assalariado descobrindo asas nascendo em suas costas. Ele tenta escondê-la, mas elas crescem à medida que o clipe vai passando. Da mesma forma que os músicos têm asas semelhantes e estão presos em uma gaiola, uma espécie de juventude suburbana, confrontada por sentimentos esmagadores. E essa estética, na minha opinião, remete muito a Bleach. O Kubo utiliza Rankard e os Visors para quebrar os limites entre bem e mal, mostrando que eles são 2 lados da mesma moeda. Personagens como Niliel, Joe, Stark e Ukyoha provam que os mesmos seres tidos como monstros possuem empatia, honram e valorizam questões éticas
que atesta seu site não valoriza e pensa em exterminá-los. A letra de After Dark fala sobre o desejo de voar, mesmo sabendo que essas asas são imperfeitas. Fala sobre expressar sentimentos antes que o dia termine e a noite engula tudo. No Ecomundo, o tempo é o maior inimigo do Ichigo. Ele não está ali por dever, ele está ali por uma promessa pessoal, resgatar a Orihime. Mas reparem na abertura, a caminhada dos personagens é pesada, e no clipe as asas que brotam nas costas não são de anjos vitoriosos, são frágeis, quase transparentes, e é a metáfora visual perfeita para o peso que o Ichigo carrega. Ele sabe que sua força é insuficiente, ele sabe que seu rolo interior está quase o dominando. A música não te joga para cima como um falso otimismo, o ritmo acelerado da bateria como o batimento cardíaco de alguém que está correndo. Porque não pode se dar ao luxo de cair, e ao som do desespero mascarado de determinação. Visualmente, essa era de Bleach lapidou a identidade mais minimalista da obra. O Ecomundo é o vazio, um deserto branco sob uma noite eterna, que representa o vazio existencial dos Hollows. E quando o refrão de After Dark explode, a animação representa bem isso, com os arrancars em preto e branco, e com a Orihime correndo perigo. Rapidamente a tela vai para o Aizen e de imediato foca no Ichigo correndo. E a música cresce na mesma proporção que o Ichigo precisa rasgar o próprio limite humano para enfrentar o desespero. O clímax da música coincide com os vislumbres das espadas. A letra da música diz: eu fujo no intervalo em que a silhueta de suas costas termina de se estender e voo sem perceber que minhas asas estão dilaceradas. Um odor de sangue transborda na esquina mais distante da rua, como se eu ouvisse alguém chorando em toda a parte. As esperanças efêmeras que o vento noturno transporta conseguem chegar até onde? Para poder rejeitar isso, o mundo sacode e assim tira tudo que nele está. Se não passa de um sonho, eu já estou acordado. No entanto, nós ainda estamos progredindo sem precisar realizar nada. After Dark e Bleach se tornaram um marco atemporal, porque ambos entendem uma verdade fundamental. A verdadeira força não nasce da invencibilidade, ela nasce da fragilidade, de continuar caminhando, mesmo quando você está no escuro total. Mais do que uma trilha de fundo, do que uma abertura, essa música se tornou o hino do amadurecimento do Ichigo em meio a situações de caos e perigo. É por isso que mesmo quase 2 décadas depois, quando aquela primeira nota de guitarra ecoa, a gente não lembra só de um anime que a gente tanto ama. A gente lembra do peso de proteger todos a quem nós mesmos amamos. E isso é Bleach, isso é Asa Kung Fu Generation, e isso é minha vida. Cara, e o que a gente vai falar pra esses caras da cubologia, cara? A gente só tem que agradecer vocês, porque vocês nos mostraram quem realmente é o melhor do Big Three, cara, sem polêmica nenhuma, né? Mas com a nossa idade, já beirando os 30 anos, com 30 e poucos anos já, né? Eu tenho 26. A gente já viveu muitas coisas, e se tem uma obra que consegue suprir, sei lá, uma parada mental que a gente não consegue nem explicar, que esteja no inconsciente e tal, é Bleach, cara. É uma obra muito ligada a algo introspectivo, cara, algo, sei lá, cada um absorve de um jeito, uma parada subjetiva louca demais, mano. Eu não consigo sair disso, cara. Eu termino de The Bleach, eu volto The Bleach. Qualquer parada que eu vou consumir, cara, não me supre como Bleach supre, tá ligado? Não que as outras sejam ruins, tem muitas obras que eu simplesmente amo. Eu sempre tô lendo Berserk e Vagabond, e Slandunk, mano, sou completamente apaixonado. Mas Bleach tem uma parada diferenciada, mano. Tá ligado? Quando você gosta disso, você gosta de verdade, mano. Você ama. E não sei explicar, cara. Tanto que eu gosto disso. Eu não sou o maior especialista nisso. Tão longe, mano. Não sou nem um cubólogo. Gostaria de ser? Gostaria muito. Gostaria de saber mais sobre Bleach? Gostaria demais. Mas não sou, cara. Só sou um cara que sou totalmente apaixonado por essa obra. E defende essa obra com unhas e dentes. Entende os problemas dela, com certeza. Mas odeia ver gente cometendo injustiça com uma obra que é tão amada no Japão, cara. Tá ligado? Tão amada no berço disso, mano. Então, muito obrigado aos cubolos que trouxeram um pouco disso pra gente aqui brasileiro, cara.
Assim como, na minha opinião, o que alavancou One Piece no Brasil foi os youtubers, mano. Foi as reviews, foi a galerinha, cara. Tipo, o Chapéu de Palha, o Evandro, o Felipe Honório. Não vou ficar falando aqui porque posso esquecer alguém e ficar chato os nomes, né? Mas, tipo, com o Bleach não foi diferente, mano. O Narras, o Ale, o analista, cara, tanta gente que é cubólogo que trouxe mais a fundo essas obras aqui e deixaram a gente mais apaixonado por isso, né? Mas vou parar por aqui sobre Bleach, cara, Asian Kung Fu Generation. Tá na minha vida desde 2006, 2008, 2007, cara, eu ouvia demais. Na escola eu ouvia muito, na faculdade eu ouvia muito. Hoje em dia, formado, com filhos e tal. Quando eu vou na academia eu escuto, só no carro eu escuto, cara. E ter a oportunidade de ouvir a minha banda favorita ao vivo é uma parada que eu nunca pensei que eu ia realizar, cara. Quando eles vieram pro Brasil a primeira vez eu não consegui ir. E agora com todas as adversidades da vida eu vou conseguir ir, cara. E deixar um abração pro amigo meu, cara, que eu não sei se ele vai estar assistindo. Que sou um cara de poucos amigos, mas o Lucas, mano, é um cara que eu devo muita obrigação. Eu só tô conseguindo nesse show porque ele me deu uma força enorme, cara. E eu vou estar lá, mano, no New Friends, primeira vez em São Paulo, primeira vez no New Friends, realizando um sonho de moleque, mano. Quando vocês viram um cara cheio de tatuagem, um troncadinho de academia, mais baixinho, uma camiseta da Ásia, chorando, você eu, mano. Porque desde a primeira nota, mano, da primeira música que tocar lá, eu tenho certeza que eu vou desabar, mano. Porque a vida bate muito forte, cara, mas esses momentos fazem valer a pena viver. Assim como muitos capítulos de Bleach, com certeza, já salvaram você, esses momentos também, cara. Então, é isso, cara. Se permita viver, se permita sonhar, cara. Nada é impossível, tá ligado, mano? Tipo, é meio clichê falar essas paradas assim. Mas, mano, olha a trajetória desse cara aqui, mano. Tá ligado? O nosso protagonista, o melhor protagonista dos animes, pronto, falei. Olha a trajetória desse moleque, cara. Tipo, a gente não pode ver só isso como algo que vai fazer passar nosso tempo, ou que a gente vai consumir pra dar um certo prazer e tal. Mas, cara, a gente tem que tentar colocar em prática o que esses caras viveram também, cara. Porque a gente consome isso diariamente, cara. Vocês não têm o sentimento que o Ichigo é um amigo de vocês? Eu tenho, cara. Vocês não têm sentimento que o Guts é um cara que você queria estar lá pra ajudar ele, mano? Mesmo que o universo sendo um inferno. Também tem. O Sakuragi, mano, vocês não queriam estar jogando junto com ele. Então, cara, essas obras moldaram a nossa vida, cara, quem a gente é. Então a gente não pode só tratar como um simples lazer, cara. A gente tem que colocar em prática também que a gente aprende com essas obras. Mas o vídeo já tá muito longo, cara. Esse áudio estourado aí, nem sei se alguém vai chegar ao final. Mas muito obrigado, valeu. E é isso, cara. Asian Kung Fu Generation é perfeito, Bleach é sensacional. E vamos realizar nossos sonhos, sim. Get